TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam todos bem-vindos ao Correio Serrano na TV. Chegamos! Lembrando que você pode nos ajudar a fazer o nosso telejornal. Mande para cá sua reclamação, sua sugestão de reportagem, sua denúncia para os nossos canais que já estão aí na sua tela, tvccorreiodamanhã@gmail.com, e tem nosso WhatsApp, é claro, a maneira mais rápida e mais fácil de você entrar em contato conosco, DDD 24 99248 3167. Flagrou alguma situação, manda pra gente. Viu alguma coisa interessante também, manda pra gente, faz a sua foto, faz o seu vídeo e manda pra nós. Hoje em Petrópolis o dia amanheceu mais uma vez belo, o sol dando o ar da graça, mas muito vento durante a madrugada toda. A noite começou na parte da noite, inclusive a Defesa Civil de Petrópolis mandou um alerta de rajadas fortes de vento e realmente ventou muito forte durante a madrugada toda, e hoje de manhã também ventava bem forte, mas está aí o dia lindo, maravilhoso. Vamos então às notícias desta quarta-feira, dia 8 de abril. Renovação automática da Carteira Nacional de Habilitação já gerou economia de mais de 131 milhões de reais para motoristas do Rio de Janeiro. Ministério Público do Rio obtém bloqueio de site fraudulento que era utilizado para aplicação de golpe do IPVA. Você vai ver também que em Petrópolis, homem é preso por armazenar conteúdo de abuso sexual infantil. E ainda em Petrópolis, a cidade cria tendas violetas para combater o assédio em eventos públicos. Esses e outros destaques você confere agora no Correio Serrano na TV. Começamos então esta edição com os destaques do nosso jornal impresso Correio da Manhã, edição do Rio de Janeiro. Lembrando que você acompanha todas as notícias pelas nossas redes sociais, no nosso site, ao longo da nossa programação e, é claro, nas bancas aqui na nossa região, apenas R$ 2. Vamos aos destaques da primeira página. Por lá, na linha vermelha, barbada bilionária, não é milionária não, barbada bilionária. Cada um dos 4,8 mil sócios do Jockey Clube recebe de presente R$ 360 mil da Prefeitura do Rio. O Correio da Manhã já começou a trazer isso na edição de ontem e hoje continua. Está lá na página 3, na coluna Magna Vita, e também na página 7, no Correio Bastidores. Ainda nessa primeira página, outro destaque: STF inicia o julgamento da eleição do mandato tampão. Procuradoria-Geral da República se manifestou favorável à eleição direta pelo fato da vacância ter sido dado por motivo eleitoral. Está na página 5, você pode acessar isso e outras notícias por lá. E agora, gente, a gente tem muita reportagem para falar para vocês, porque as contas da Prefeitura de Três Rios, a gente falou rapidamente aqui sobre isso ontem, as contas da Prefeitura de Três Rios referentes ao exercício de 2024, geridas pelo ex-prefeito Joacir Barbaglio Pereira, do Republicanos, receberam um parecer favorável prévio do Tribunal de Contas do Estado do Rio. Apesar da aprovação, houve ressalvas e determinações, visto que as contas foram reprovadas pela Corte em 2025. Vamos ver.
As contas não tiveram aprovação por parte do Tribunal de Contas, em razão do município não ter atingido equilíbrio financeiro no exercício de 2024. As contas geridas por Joacir Barbaglio Pereira, conhecido como Joa, não atenderam determinações vigentes, como a aplicação mínima de recursos na educação. Não atingimento do equilíbrio financeiro do exercício, descumprimento do artigo 42 da LRF e não aplicação no mínimo de 25% das receitas com impostos e transferências de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino. Tal sugestão também é acompanhada pelo Ministério Público de Contas. O relator do caso, Marcelo Verdini Maia, logo no início da leitura do relatório, ressaltou em caráter preliminar um parecer favorável para as contas de Joa. Em sessão plenária realizada no dia 1º de abril deste ano, Marcelo Verdini informou que houve correção dos dados sobre o mandato de Joa, o que possibilitou uma nova análise, mesmo com a manutenção das irregularidades apontadas inicialmente pelo tribunal. Vale ressaltar que no dia 10 de março, também deste ano, a defesa do ex-prefeito apresentou novos argumentos, que serão considerados na decisão final. O documento informa passivos financeiros que devem ser desconsiderados. Aproximadamente R$ 4.600.000 a título de restos a pagar prescritos, aproximadamente R$ 11 milhões referentes a restos a pagar não processados e efetivamente cancelados, e aproximadamente R$ 18.800.000 a título de valores restituíveis, por não configurarem obrigação do município. O responsável pelo caso também afastou a possibilidade de irregularidades em relação à Lei de Responsabilidade Fiscal, a LRF, mas determinou que o município adote ações necessárias para atender a norma no fim da gestão. Uma das principais ressalvas e determinações refere-se a medidas que devem ser adotadas pelo atual prefeito Jonas Rico, como a disponibilidade de caixa no fim do mandato em 2027. Isto posto, eu entendo que, no caso concreto, a irregularidade preliminarmente atribuída não mais se reveste de materialidade suficiente para fins de emissão de parecer prévio contrário. O TCE ressaltou que o Executivo precisa controlar melhor o que sobra em caixa para não gastar além do que arrecada. Se as despesas da Prefeitura forem maiores que a arrecadação e as vedações não forem seguidas, as contas poderão ser reprovadas. Outro ponto é em relação às dívidas judiciais, os chamados precatórios. Caso não sejam pagas conforme a lei, a gestão poderá sofrer sanções já na análise das contas de 2026. As verbas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da Merenda Escolar também foram mencionadas. Ficou proibido usar a verba deste fundo para a compra de alimentos. Além disso, o que for gasto com a alimentação não pode ser somado aos 25% obrigatórios que a Prefeitura deve aplicar na educação. O voto é pela emissão de parecer prévio favorável, aprovação das contas do chefe do Poder Executivo do município de Três Rios, seu Joacir Barbaglio Pereira, referentes ao exercício de 2024, com ressalvas, determinações, comunicações e posterior arquivamento. Este é meu voto, senhor presidente. Após a conclusão do parecer técnico do tribunal, a análise segue para a Câmara Municipal de Três Rios, onde os parlamentares serão responsáveis por julgar as contas, podendo aprovar ou rejeitar. E nós questionamos a Casa Legislativa para saber se já há data prevista para a votação, porém não recebemos resposta até o momento. A reportagem questionou ainda ao ex-prefeito Joacir Barbaglio sobre a nova decisão da Corte, mas também não houve retorno até o fechamento. E a gente continua falando aqui na nossa região porque as carretas do programa Agora Tem Especialistas começaram a atender pacientes do SUS nesta segunda-feira em Três Rios, em Nova Friburgo. As unidades móveis do governo federal levam serviços de saúde até regiões com maior demanda, com foco no diagnóstico precoce de doenças. Em Três Rios, os pacientes têm acesso a consultas com especialistas e exames de tomografia. Já em Nova Friburgo, os atendimentos são voltados principalmente para a saúde da mulher, com consultas ginecológicas, mamografias, ultrassonografias e biópsias. Os atendimentos são realizados por equipes multiprofissionais, com médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem. O acesso aos serviços é feito por meio de agendamento prévio, com encaminhamento das secretarias municipais de saúde para garantir a organização dos fluxos.
As carretas devem permanecer por cerca de um mês em cada cidade, garantindo continuidade no atendimento e ampliação do acesso à população. O programa conta atualmente com 63 unidades móveis em todo o país e já realizou atendimento em 16 regiões de saúde, com a meta de ampliar esse número até o fim do ano. E agora a gente vai falar mais em âmbito nacional, porque mais de 150 mil motoristas fluminenses deixaram de pagar pela renovação da Carteira Nacional de Habilitação desde o lançamento da MP do Bom Condutor. Esse número resultou em uma economia de mais de R$100 mil até o dia 19 de maio. Mais de 155.200 motoristas do estado do Rio de Janeiro deixaram de pagar pela renovação da Carteira Nacional de Habilitação, o que gerou uma economia de R$ 131.422.187 entre os dias 10 de dezembro de 2025 e 19 de março de 2026. Viabilizada pela medida provisória número 1327 de 2025, conhecida como a MP do Bom Condutor, a renovação automática do documento é permitida para condutores que não cometeram infrações sujeita à pontuação nos últimos 12 meses, entre alguns outros critérios. A iniciativa, que integra o programa CNH do Brasil, elimina custos e simplifica o processo de renovação da carteira de motorista, além de reduzir etapas burocráticas e ampliar o acesso aos serviços digitais. Em todo o Brasil, mais de 1.650.000 brasileiros deixaram de pagar pela renovação, com uma economia estimada em R$1,2 bilhão. No resultado nacional, a região Sudeste lidera o ranking de economia, com R$606,5 milhões. E o mercado de veículos começou em alta no país este ano. Segundo a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, a FenaBrave, o setor registrou crescimento de mais de 16% no primeiro trimestre. O resultado coloca o primeiro trimestre entre os 3 melhores da série histórica do setor. Ao todo, mais de 1.254.000 veículos foram emplacados no período. Só em março, foram mais de 513.000 unidades, o que representa o segundo melhor desempenho já registrado para o mês, com crescimento expressivo na comparação com fevereiro e também com março do ano passado. O avanço foi puxado por diferentes segmentos, com destaque para as motocicletas, que seguem em alta e tiveram papel importante no desempenho geral. Segundo a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, apesar do calendário com mais dias úteis ter influenciado os números, os dados também mostram uma recuperação consciente da demanda e um ambiente de consumo mais aquecido no país. E a Polícia Federal e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária realizaram na terça-feira a Operação Heavy Pen, com o objetivo de reprimir a entrada irregular, a produção clandestina, a falsificação e o comércio ilegal de medicamentos para emagrecimento. Ao todo, estão sendo cumpridos 45 mandados de busca e apreensão, além de 24 ações de fiscalização em 11 estados, entre eles São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Goiás e Pará. A Polícia Federal informou que a operação tem como foco grupos envolvidos na cadeia ilícita dos produtos destinados ao emagrecimento, desde a importação fraudulenta até a distribuição e a comercialização de substâncias de uso injetável. As investigações se concentram em medicamentos à base de semaglutida e tirzepatida, utilizados no tratamento da obesidade, além de outras substâncias que ainda não têm autorização para comercialização no Brasil. Também estão na mira da fiscalização laboratórios de manipulação, clínicas estéticas e empresas que atuam fora das normas sanitárias, com produção ou venda de medicamentos sem registro ou de origem desconhecida. Segundo a Polícia Federal, as condutas investigadas podem configurar crimes como falsificação de medicamentos, comercialização irregular e contrabando. Dados da corporação apontam um número expressivo nas apreensões, que passaram de 609 unidades em 2024 para mais de 60 mil em 2025 e já ultrapassam 54 mil unidades até março de 2026. A Anvisa também anunciou novas medidas para reforçar o controle sanitário, principalmente sobre as chamadas canetas emagrecedoras. O plano prevê ações para coibir irregularidades na importação dos insumos farmacêuticos.
Segundo a agência, a quantidade de insumos importados tem sido incompatível com o mercado nacional, e só no segundo semestre de 2025 foram 130 quilos, suficientes para a produção de cerca de 25 milhões de doses. E o Ministério da Saúde iniciou a segunda fase de oficinas de qualificação para a inserção do implante contraceptivo conhecido como Implanon no SUS. A previsão da Secretaria, do Ministério, a previsão do Ministério é qualificar mais de 100, A previsão do Ministério da Saúde é qualificar mais de 11 mil profissionais, entre médicos e enfermeiros, para ampliar a oferta do método na rede pública. Serão ao todo 32 treinamentos com foco em municípios com menos de 50 mil habitantes. Em nota, o Ministério da Saúde informou que as oficinas são presenciais e combinam teoria e prática com o uso de simuladores anatômicos. A carga horária foi ampliada para 12 horas no caso de enfermeiros e para 6 horas para os médicos. Os encontros também incluem diálogos com gestores estaduais e municipais para apoiar a implementação do método contraceptivo nos territórios. A capacitação aborda a inserção e retirada do Implanon e o manejo de possíveis intercorrências, além de reforçar o atendimento em saúde sexual e reprodutiva, com temas como direitos sexuais, dignidade menstrual, enfrentamento ao racismo e as violências na atenção primária. Em 2025, o Ministério distribuiu 500 mil unidades do implante aos estados, priorizando municípios mais populosos e com maior vulnerabilidade social. Para 2026, está prevista a entrega de mais de 1.300.000 implantes, sendo que 290 mil já foram distribuídos. Na rede privada, o método pode custar até R$ 4.000. Vale destacar que o Implanon é considerado um método eficaz para prevenir a gravidez não planejada, em razão da longa duração e alta eficácia, já que pode atuar no organismo por até 3 anos. Após esse período, o dispositivo deve ser retirado e o novo pode ser inserido imediatamente. E a gente faz agora um rápido intervalo e você vê na volta golpes do IPVA. Pois é, o Ministério Público obteve aí o bloqueio de site fraudulento que aplicava golpes do IPVA. A gente volta já. Antes não tinha alimentação adequada para quem mais precisa. Agora tem. O governo do estado criou o Café do Trabalhador, oferecendo mais de 17 mil kits de café da manhã todos os dias em 40 municípios. Mas e quando chega a hora do almoço? Flávia, são vários restaurantes do povo reabertos com serviço expandido por todo o Rio. Já foram servidos mais de 43 milhões de refeições. E aí, tá bom o almoço? Muito bom. E tem novas unidades em Queimados, Belfor Roxo e Nova Iguaçu, reforçando a presença na Baixada Fluminense. E tem muito mais, né, Gisele? Tem sim, Flávia. Antes, tinha muita gente sem alimentação adequada. E com o RJ Alimenta, o governo do estado distribui 8 mil quentinhas todos os dias de café da manhã, almoço e sopa em todas as unidades. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O estado do Rio de Janeiro é, com certeza, um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou
Sou mais cultura. Sou mais emprego. Resultado de exames. Sou mais serviços. Sou mais segurança, com maior apreensão de armas, mais polícia nas ruas e planejamento para grandes eventos. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. O Rio de Janeiro é líder em óleo e gás. Temos o maior centro de diagnóstico da América Latina. Todo mundo sabe. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para. É todo dia e é de todos. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã. Um jornal que há 124 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Petrópolis. Uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Voltamos. E o Núcleo de Combate aos Crimes Cibernéticos do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o CyberGAECO, do Ministério Público do Rio, obteve uma decisão para bloquear o acesso a um site irregular que era utilizado para aplicar golpes do IPVA. Quem traz mais informações é o nosso repórter Jonathan Joras. O CyberGAECO do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro obteve decisão judicial para bloquear o acesso ao site fraudulento que simulava o portal oficial para o pagamento do IPVA e era utilizado para aplicar golpes. A página espelhava o portal oficial e induzia vítimas a quitarem o imposto anual, mas os valores eram transferidos para contas vinculadas aos golpistas. Após a determinação, a página foi removida da aba de pesquisas e se encontra inacessível em buscas que possam ser realizadas no Google ou no Bing, por exemplo. Vale destacar que as investigações do MPRJ identificaram mais de 80 CNPJs criados diariamente pelos criminosos para o recebimento dos pagamentos, estratégia que visa dificultar o rastreamento e garantir o funcionamento do esquema. O Ministério orienta que as vítimas do golpe entrem em contato pelo e-mail do MPRJ para buscar orientações sobre a situação. Eu sou Jonathan Joras para a TV Correio da Manhã. E a Polícia Civil realizou na terça-feira mais uma fase da Operação Caminhos do Cobre em São João do Meriti, na Baixada Fluminense. 3 pessoas foram presas durante a ação, que também apreendeu cabos de cobre e drogas. A Operação Caminhos do Cobre tem como objetivo combater a receptação e o comércio ilegal de materiais metálicos furtados. Agentes da Delegacia de Roubos e Furtos, com o apoio de outras unidades e do Departamento-Geral de Polícia Especializada, cumpriram nesta terça-feira mandados de busca e apreensão contra suspeitos de integrar o esquema criminoso. Até o momento, 3 pessoas foram presas. Durante a operação, também foram apreendidos cabos de cobre ainda em processo de contabilização e entorpecentes. As investigações apontam a atuação de uma organização criminosa especializada no furto de cabos de cobre e alumínio.
O material era posteriormente vendido de forma ilegal, com apoio de estabelecimentos clandestinos responsáveis por receber e revender os produtos. A Polícia Civil segue com as investigações para identificar outros envolvidos no esquema. Vale lembrar que a Operação Caminhos do Cobre foi iniciada em setembro de 2024 e tem como foco o combate ao furto e à receptação de metais. Esse tipo de crime afeta diretamente a população ao comprometer serviços essenciais, como o fornecimento de energia. Desde o início da operação, mais de 430 ferros velhos foram fiscalizados, com mais de 200 pessoas presas e mais de 300 toneladas de metais apreendidas. Além disso, a Justiça foi acionada para o bloqueio de cerca de 240 milhões de reais em bens e valores ligados às atividades criminosas. Começamos agora mais um Correio Esportivo, o momento de focar em esportes aqui na TV Correio da Manhã. Na edição de hoje vamos falar de futebol, tênis e tênis de mesa. Nós começamos essa edição falando de tênis de mesa. Isso porque o brasileiro Hugo Calderano adiou o sonho do bicampeonato consecutivo e encerrou com medalha de bronze a Copa do Mundo de Tênis de Mesa em Macau, na China. Neste domingo, o carioca número 3 do mundo foi superado nas semifinais pelo chinês Wang Chuqin, líder do ranking e atual campeão mundial. O anfitrião levou a melhor por 4-1, quase um ano após amargar o vice-campeonato na edição passada, quando foi derrotado por Calderano na final. Horas depois, Chuqin faturou pela primeira vez na carreira um título de simples em Copa do Mundo. Hugo, com certeza fica aquele gostinho amargo, porque dava aquele sentimento que dava para o título ter saído novamente, né? Exatamente, principalmente por conta do título do ano passado, né, que o Calderano brilhou tanto nessa competição, mas infelizmente não veio. Porém, ele perdeu para o campeão, né, Toledo? A gente tem que destacar isso. É ruim perder? É ruim. Mas pelo menos ele perdeu para aquele que foi considerado o melhor da competição, foi quem se deu o melhor. O adversário é ser batido, né? Exatamente. Então, assim, apesar da derrota, apesar desse bronze, né, que dizendo apesar como se fosse algo ruim ganhar uma medalha de bronze, o Calderano ainda assim teve um ótimo desempenho, fez uma ótima competição e tem tudo para o ano que vem, aí sim, buscar um bicampeonato. Com certeza, vai estar sempre nessa disputa ali com os líderes do ranking mundial. E ainda falando de tênis, mas indo para as quadras, o tenista brasileiro João Fonseca estreou com vitória no Masters 1000 de Monte Carlo na primeira rodada no torneio que abre o Giro Europeu de Saibro. De quebra, ele pôs fim ao hiato de 14 anos sem vitórias de brasileiros, sendo que a última foi de Tomás Bellucci sobre o espanhol David Ferrer. E nesta segunda-feira, o carioca de 19 anos, atual número 40 no ranking, avançou a segunda rodada após derrotar o canadense Gabriel Diallo por 2-0 em 1 hora e 25 minutos de partida. Toledo, a gente destaca aqui que não é o que a gente está falando, mas que os especialistas no mundo do tênis estão comentando é que essa participação, esse último jogo e também as últimas partidas do João Fonseca estão sendo muito marcadas pelo amadurecimento, que é justamente a principal questão nesses atletas mais jovens, nesses jovens tenistas e também de outras modalidades que acabam pecando muito, que é a consistência, mas que o João Fonseca está conseguindo brilhar muito nesse tópico. A gente destaca que ele perdeu recentemente para o primeiro e o segundo melhores do mundo, mas ainda assim teve grandes atuações e atuações muito consistentes. E agora, contra um adversário mais fraco, ele também conseguiu manter esse bom desempenho. Como você disse, esse problema da consistência é algo muito rotineiro, claro, para os jovens que não tem todo esse amadurecimento, esses diversos anos de carreira. E a gente comentou também que agora ele está numa consistência de resultados muito melhor. Ele começou o ano muito mal, teve, claro, resultados negativos e agora ele está colhendo esses frutos dessa consistência que merece, né? Exatamente, está conseguindo pegar o ritmo, vamos dizer assim, e está conseguindo ir muito bem. Nós até comentamos em umas edições passadas, no início do ano, no início do mês passado, que justamente a principal questão do João Fonseca não era jogar mal, era justamente faltar essa consistência. E agora ele está conseguindo evoluir nesse quesito e tem tudo para ser um tenista que vai trazer muita alegria aqui para o povo brasileiro. E agora, trocando de esporte e falando de futebol, na barreira do Vasco, quem se deu bem foi o Botafogo.
No último sábado, o Glorioso venceu o Cruz Maltino por 2-1 de virada, com direito a um golaço de Matheus Martins, um jogo válido pela 10ª rodada do Brasileirão em São Januário. Toledo, a gente tem que destacar aqui mais um jogo que o time do Vasco começa jogando bem. Não foi uma atuação tão boa, né, nesses primeiros momentos, porque o time do Botafogo estava bem organizado, estava conseguindo jogar bem, mas que depois que o Vasco fez o gol, o time morreu. Ali realmente foi uma situação muito complicada. O time virou a chave, desligou, e aí o Botafogo conseguiu brilhar. Com certeza, e mais um resultado muito bom para o Botafogo, mas vou dar um destaque aqui para o Vasco. Tem toda essa questão defensiva agora com o Renato Gaúcho, parece que tem sido um problema, né? A gente tinha esse problema com o Fernando Diniz, não apresentava uma consistência defensiva tão boa, mas foi arrumando, chegaram reforços muito importantes, Robert Renan, isso, claro, ao longo do ano passado, e agora com o Renato Gaúcho parece que esse problema voltou, né? Exatamente, mas eu diria que hoje em dia o problema do Vasco é um problema um pouco diferente. Ano passado, no período, na realidade, com o Fernando Diniz, que é até recente, né, apesar do Diniz, inclusive a gente tem que fazer um pequeno comentário, que foi anunciado pelo Corinthians, uma contratação que para mim não faz sentido nenhum. O Corinthians demitiu o Dorival Júnior por ser um técnico que não trazia resultados no Brasileirão. Aí contratou um técnico que tem uma vitória nos últimos 11 jogos e que o torcedor vascaíno sabe muito bem como é que é um time treinado justamente pelo Fernando Diniz. Mas, voltando no Vasco, o principal problema desse time, nesse quesito defensivo, acaba sendo algumas desatenções, as famosas bobeiras. Igual tinha muito também. Exatamente. Com o Fernando Diniz. Com o Fernando Diniz, o time ficava muito exposto. Aí gerava essas questões, gerava todo esse ponto. Só que agora a situação é um pouco diferente. Não é que o time esteja exposto. Agora é realmente algumas falhas individuais e falhas de atenção coletiva que geram esses gols, que geram o Vasco ter tomado gol em todas as rodadas desse Campeonato Brasileiro. Inclusive, o primeiro gol do Botafogo, que é um gol de cobertura no goleiro de cabeça dentro da pequena área, que são tantas coisas absurdas acontecendo ao mesmo tempo. Eu diria que foi uma falha defensiva, não por conta do Léo Jardim, que até poderia ter defendido aquela bola, mas por conta do restante da defesa que deixou o jogador cabecear, porque estava todo mundo prestando atenção no Edenilson, que estava caído dentro da área, então gerou todo um desbalanceio, que aí sim, terminou numa falha do Léo Jardim. Não diria que é um frangaço. O Léo Jardim, ele tá lá para fazer o básico, né? Exatamente. Quem tem que salvar, na maioria das vezes, são os defensores. O goleiro, no caso, é para ser o último caso. Exatamente, o goleiro é a última linha de defesa, literalmente. Então, ali, aquela bola não... O Léo Jardim falhou numa bola que não deveria ter chegado nele. Foi uma situação que, ele poderia ter devolvido, poderia ter defendido? Sim, mas ali foi muito mais uma falha da defesa do que do goleiro, pelo menos ao meu ver. Com certeza. E depois, o outro gol, aí a gente tem que fazer um destaque aqui pro golaço do Matheus Martins, que é um jogador que não sabe chutar, mas ali ele acertou com um lance com rara felicidade. Eu vou te falar, ele brilha muito mais em clássico, né? Ele praticamente sempre faz gol contra o Flamengo, isso quando ele era do Fluminense, a mesma coisa, agora jogando pelo Botafogo, mesma coisa, e agora fez um gol no Vasco. Exatamente. E o outro destaque, só pra gente poder finalizar, que o Vasco perdeu o jogo de 2-1. E também, apesar de todas essas questões defensivas que a gente está comentando, o Tietê perdeu um gol inacreditável que traria pelo menos mais um pontinho pro Vasco. E o Nuno Moreira, no lance seguinte do gol, ele perde um outro gol inacreditável. Então, assim, é um jogo que sim, foi uma derrota do Vasco, foi com muito mérito do Botafogo, mas a gente pode dizer que o Vasco perdeu pontos para ele mesmo nesse quesito, principalmente levando essas outras situações. E também uma outra coisa que a gente não pode deixar, uma polêmica da não expulsão do Saldívia. Foi um zagueiro que ele deu ali, ele era o último lance, e ele fez uma falta, muito se falou sobre a expulsão dele, só que vendo o replay, ele nem acertou o jogador do Botafogo, né? Com certeza, é algo que a gente sempre vai comentar aqui, né? E no mesmo dia, no sábado, o Fluminense empatou em 1-1 com o Curitiba jogando fora de casa. Agora o time carioca ocupa a terceira colocação do Campeonato Brasileiro, empatado com o São Paulo, o segundo colocado. Eu vou dar um destaque a esse jogo também da arbitragem. O Fluminense teve um gol muito mal anulado também, que ia ser um bonito gol de cabeça. Exatamente, seria um bonito gol. Eu até acho que tem uma infração ali do jogador do Fluminense, eu acho que ele empurrou o jogador do Curitiba, só que é um lance que quem tem que marcar é o árbitro de campo, não é o VAR. Exato. É um lance ali que se o árbitro de campo, que estava olhando pro lance, estava olhando tudo, ele não achou lance falta... Parado ainda, lance né? parado,
Eu acho que é um lance que o árbitro de vídeo não pode interferir de maneira alguma, não pode mesmo. Sim, foi falta, mas na minha visão foi falta na realidade, só que é um lance que o árbitro tem que ter a sua responsabilidade, tem que marcar ali. Se ele não marcou, eu não direi que é o árbitro, não é o árbitro de vídeo, porque a gente sabe, quando o VAR chama aqui no Brasil, dificilmente o árbitro mantém a sua opinião. Então, realmente é uma situação muito complicada e que o Fluminense acabou sendo um pouco prejudicado, né, Toledo? Porque agora são 5 pontos, antes eram apenas 3 de diferença para o líder Palmeiras. Pressionado após a derrota por 3-0 para o Red Bull Bragantino, o Flamengo não fez uma partida brilhante contra o Santos no domingo e iniciou a partida perdendo diante de mais de 68 mil pessoas no Maracanã, mas virou sobre o Peixe em 7 minutos e venceu por 3-1 e se recuperou no Campeonato Brasileiro, chegando aos 17 pontos. O duelo não foi fácil e veio recheado de emoção, com virada, golaço e até gol rubro-negro anulado. Toledo, a gente tem que destacar aqui que esse foi um jogo dos golaços, aquele gol do Lautaro Dias, que é aquele atacante que quase não faz gol, mas que contra o Flamengo nesse primeiro tempo fez um belíssimo, não é mesmo? Foi um golaço, o Léo Ortiz ele acaba falhando, tenta fechar o chute, tem que contar, claro, com aquele entrosamento com o goleiro, mas não foi o caso. O Lautaro Dias teve mérito, obviamente, chutou muito bem, sem chances para o Rossi. Exatamente, mas aí termina o primeiro tempo, o Flamengo joga muito mal, mas no segundo tempo a história é outra, não é mesmo? Exato, a torcida do Flamengo está no estádio, vaiou o time na saída do primeiro tempo, fez um primeiro tempo muito ruim, mas aí logo em seguida, no iniciozinho do segundo tempo, Leonardo Jardim mexe no time, tira as peças que estavam mal, principalmente o Everton Araújo, que é um jogador de muitos passos para trás, um jogador que infelizmente meio que se perdeu, ainda estava bem no início do ano, mas aí entrou o Paquetá, com certeza ele mudou o jogo todo e fez um golaço também. Exatamente, um belíssimo gol do Paquetá. Eu acho que inclusive ele rouba o gol bonito do jogo, né? Eu acho o gol do Paquetá mais bonito, inclusive, que do Lautaro Dias. Eu acho que é uma jogada mais rápida, eu gostei mais do gol do Paquetá. O Paquetá que está jogando muito bem nessas últimas partidas, né? Pelo menos está tendo bons números, não necessariamente faz grandes atuações, mas tem bons muito números. Polivalente, né? Exatamente, consegue marcar, consegue atacar. Então, realmente, um jogador muito útil e que está conseguindo se destacar finalmente para esse time do Flamengo. E além dele, a gente também tem os outros jogadores que participaram nessa virada, gol do Pedro. Então, realmente, é um resultado muito importante para esse time do Flamengo, que precisava se provar para a torcida, principalmente depois daquele 3-0 que tomou para o Red Bull Bragantino. Voltou da data foi um FIFA grande dormindo, bate. né? Exatamente. Dormiu até metade do jogo, mas aí no segundo tempo no Maracanã realmente o time acordou. Olha, só pra gente finalizar nosso Correio Esportivo, nosso tempo tá acabando. Teve um gol também anulado, um gol de cabeça do Léo Ortiz, um gol, na verdade, do Léo Ortiz, que ele estava impedido. Na hora eu até pensei que ele não estava, mas ele acaba resvalando na bola e com certeza é um gol que deveria ser anulado, mas que teve suas dúvidas ali na hora. O problema ficou muito tempo parado. Exatamente, a gente tem um grande problema na arbitragem, do árbitro de vídeo, essa falta de comunicação, esse excesso de comunicação muitas das vezes. Foram 5 minutos e 30. Para. Exatamente, e um jogador que estava claramente impedido, então assim, era um lance que devia ser rapidamente revisado. Então, mais uma falha dessa arbitragem. A gente trouxe 3 falhas de arbitragem em um Correio Esportivo falando de 3 jogos. Então, 100% de aproveitamento. 100% de aproveitamento. Nossa arbitragem é uma maravilha, né, Toledo? Mas então, gente, com essas informações, nós encerramos mais esse Correio Esportivo. É isso, gente. A gente se vê na próxima edição. Um beijo. E a gente faz agora um rápido intervalo, não saia daí, porque a gente volta já. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, Wolf Fit, Step Fit, entre outras.
Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O estado do Rio de Janeiro é, com certeza, um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego. Resultado de exames. Sou mais serviços. Sou mais segurança, com maior apreensão de armas, mais polícia nas ruas e planejamento para grandes eventos. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. O Rio de Janeiro é líder em óleo e gás. Temos o maior centro de diagnóstico da América Latina. Todo mundo sabe. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para. É todo dia e é de todos. Antes não tinha saúde de qualidade no estado todo. Agora tem. Agora tem o Rio Imagem Baixada, que atende milhares de pessoas em toda a região. É muita gente atendida, né? E olha que tem mais. Mostra aí, Edu. Flávia, aqui tem um dos mais importantes centros de neurocirurgias do país. O Instituto Estadual do Cérebro teve a capacidade dobrada para cirurgias de tumores. E tudo gratuito, pelo SUS. E tá melhor no estado todo, certo, Gisele? Com certeza, Flávia. Antes, só alguns municípios do estado tinham ambulâncias do SAMU. Agora, todos os 92 municípios do estado têm. E ainda tem o Instituto Estadual de Olhos, com capacidade de realizar mais de 400 cirurgias e 1.000 consultas por mês. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Voltamos. E Petrópolis passa a contar com uma nova medida de proteção às mulheres em eventos públicos. Foi sancionada a lei que institui as tendas violetas, que são espaços destinados ao acolhimento e orientação de vítimas de assédio, importunação e violência sexual. Confira. As tendas violetas serão instaladas em eventos culturais, festivos ou de lazer, realizados em espaços públicos de Petrópolis e vão funcionar como pontos seguros para denúncias, apoio imediato e orientação às mulheres. A nova lei, de número 9.162 de 2025, de autoria do vereador Júnior Coruja, assegura que toda mulher, independentemente de idade, classe, etnia ou orientação sexual, tem atendimento garantido nas tendas violetas, o que reforça a importância do consentimento e da conscientização em ambientes de grande circulação. As tendas serão ativadas durante eventos públicos de grande porte e contarão com uma atuação integrada entre a Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Saúde, Secretaria de Segurança Pública e órgãos do Sistema de Justiça. A lei também determina que produtores culturais autorizados a promover eventos informem previamente a assistência social sobre a realização das atividades para que seja feita a organização das tendas. Além disso, o Executivo está autorizado a firmar convênios com órgãos públicos e instituições de ensino para oferecer orientação jurídica nos locais. A legislação se fundamenta em dados preocupantes sobre violência sexual. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública aponta que somente no primeiro semestre de 2021, uma mulher foi vítima de violência sexual a cada 10 minutos no Brasil, totalizando mais de 26 mil casos. O dossiê Mulher do Instituto de Segurança Pública revela que a importunação sexual corresponde a 92% dos registros de violência sexual no estado do Rio de Janeiro.
Já o dossiê Mulheres Negras e Justiça Reprodutiva também evidencia que 57% das vítimas de estupro no estado são mulheres negras, o que mostra como o problema tem recorte racial significativo. A lei já está em vigor desde a publicação no Diário Oficial. E um homem foi preso por armazenar conteúdo de abuso sexual infantil em Petrópolis. A ação foi realizada pela Polícia Federal na manhã de terça-feira. A ação realizada na manhã desta terça-feira, intitulada de Operação Tolerância Zero, tem como objetivo reprimir a prática do crime de armazenamento de arquivos contendo cenas de violência sexual infantil na internet. Durante as buscas, os policiais da Delegacia da Polícia Federal de Nova Iguaçu confirmaram que o principal investigado armazenava e compartilhava material ilícito com conteúdo de abuso sexual infantil, o que resultou na prisão em flagrante. O celular dele foi apreendido e encaminhado para a perícia técnica criminal. O preso foi encaminhado ao posto da Delegacia Federal em Petrópolis e vai ser conduzido para o sistema prisional do Estado, onde vai permanecer à disposição da Justiça. Ele vai responder pelos crimes de armazenamento e compartilhamento de mídias contendo cenas de abuso sexual infanto-juvenil. Gabriel Toledo, para a TV Correio da Manhã. E um acidente grave terminou com a morte de Luiz Carlos Raimundo Júnior, que era subsecretário de Tecnologia e Comunicação de Paraíba do Sul, e provocou a interdição parcial da BR-393 no sul fluminense. A colisão envolveu uma moto e um caminhão e aconteceu na altura do quilômetro 178 na madrugada de terça-feira. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu por volta de 5 horas da manhã, na rodovia Lúcio Meira, na localidade de Barão de Angra. A vítima é identificada como Luiz Carlos Raimundo Júnior, de 41 anos, que conduzia a motocicleta, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O trânsito funcionou no sistema de pare e siga durante o atendimento da ocorrência e foi totalmente liberado por volta das 8 horas da manhã. As circunstâncias da colisão ainda estão sendo investigadas e o caso foi registrado na Delegacia de Paraíba do Sul. Em nota, a Prefeitura de Paraíba do Sul lamentou a morte do subsecretário de Tecnologia e Comunicação do município. Conhecido como Júnior, ele deixa, segundo a Prefeitura, um legado de dedicação, responsabilidade e compromisso com o serviço público. Em homenagem, foi decretado luto oficial de 3 dias na cidade. Eu sou Evelyn Carvalhais para a TV Correio da Manhã. Fica aqui os nossos sentimentos à família e amigos. E uma mulher de 62 anos foi presa por abandono de incapaz na tarde de segunda-feira em Itaipava, Petrópolis. Na ocasião, 2 crianças de 9 e 3 anos foram encontradas sozinhas dentro de um carro desligado com os vidros fechados. E, de acordo com a polícia, elas estariam em situação de risco. De acordo com a Polícia Militar, uma testemunha percebeu as crianças trancadas no veículo, com os vidros embaçados e sinais de calor no interior. Uma delas, inclusive, chorava. Diante disso, um homem conseguiu abrir o carro para prestar socorro e ofereceu água. Quando os agentes chegaram, encontraram as menores suadas, assustadas e desacompanhadas. Uma das crianças informou que a responsável teria saído para ir ao banco. Posteriormente, ela foi localizada nas proximidades e encaminhada para a 106ª Delegacia de Polícia, em Itaipava. Ela permaneceu presa e vai responder por abandono de incapaz. Eu sou Evelyn Carvalhais para a TV Correio da Manhã. Ontem a gente falou sobre esse assunto e hoje a gente traz a reportagem completa porque os contratos vencidos do transporte de resíduos da Condep, que tratam sobre o transbordo e a destinação final do lixo em Petrópolis, podem afetar a coleta no município. De 3 contratos aditivos para a manutenção dos serviços, 2 chegaram ao fim em janeiro de 2026 e o outro segue até julho. Confira. A situação do lixo em Petrópolis voltou a ser pauta após relatos da população. Em diferentes localidades, as reclamações são as mesmas: acúmulo de lixo e falhas na regularidade da coleta. A situação é deplorável. Por todo lugar que a gente passa na cidade ultimamente,
as caçambas transbordando, lixo sem limite nas ruas, em todos os lugares. Isso é uma coisa horrível. Eu moro aqui no centro, né, na Rua Tereza, e a gente vê muitos sacos de lixo acumulados. Os cachorros soltos rasgam tudo pela cidade, também vejo até nos rios, né, nas beiradas dos rios, muito lixo acumulado. Você tem acúmulo de ratos, acúmulo de bichos, tem crianças que moram, então você imagina, você cria uma condição na cidade, assim, de extrema calamidade. Para a Isabela, o problema do lixo chega até o centro, o que afeta principalmente o turismo na cidade. Para os turistas isso é muito feio também, né? Tudo espalhado pelo chão, nos postos, muito lixo eu vejo também. À noite, que vão recolher tarde da noite na rua que eu moro, que é na Rua Tereza, que tem bastante movimento. Eu acho o serviço bastante precário. As crises de acúmulo de lixo já causaram grandes transtornos urbanos em Petrópolis em 2024 e alguns períodos de 2025. E a crise pode voltar devido ao fim do contrato aditivo com a empresa Solid Ambiental, que é responsável pela locação dos veículos e dos equipamentos utilizados na coleta dos resíduos sólidos urbanos, pelo transporte para a estação de transbordo e para o aterro sanitário localizado em Três Rios. O contrato com a Solid Ambiental foi firmado no dia 11 de julho de 2025, com prazo de 180 dias, chegando ao fim em janeiro deste ano. Assim como o acordo em termos aditivos com a empresa PDCA Serviços, que cuida da área operacional da Estação de Transferência dos Resíduos Sólidos Urbanos, também expirou em janeiro. Já o contrato com a empresa Força Ambiental, que presta o serviço de transportes e destinação dos resíduos, continua atuando até julho de 2026, com um custo de mais de 8 milhões de reais. Que é uma coisa crucial também no movimento da nossa cidade. Então, assim, você tem muitos problemas na nossa cidade, não só o lixo, mas você tem outras questões também que não estão sendo abordadas, e eu acho que é importante a gente começar a trabalhar essa questão e essa ideia. Eu espero que melhore, né? A gente espera que a situação melhore, né? Porque se piorar, aí eu não sei o que pode acontecer, né? Sobre os contratos vencidos mencionados, não há evidências de que foram prorrogados no portal da transparência da CONDEP e, portanto, não há uma regulação dos serviços. Quando questionada pela TV Correio da Manhã, ainda em 2025, a Prefeitura informou que o andamento do processo de concessão definitiva estava sendo organizado pela Secretaria de Serviços, Segurança e Ordem Pública. Porém, não há atualizações. Pois é, gente, perguntada sobre os prazos finais dos contratos, a CONDEP, que é a Companhia de Desenvolvimento de Petrópolis, solicitou que a reportagem questionasse a Prefeitura. Questionamos a Prefeitura, mas até o momento não tivemos resposta. E agora a gente fala de uma outra crise, só que no transporte público. Pois é, trabalhadores da empresa Turp Transportes em Petrópolis decidiram em uma assembleia realizada ontem, terça-feira, estabelecer estado de greve a partir desta sexta-feira. De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores, a medida foi adotada diante de atraso no pagamento dos salários dos funcionários, e quem traz todos os detalhes é o nosso repórter Gabriel Toledo, que está na redação e fala com a gente. Toledo, bom dia, traz para a gente todos os detalhes dessa notícia. Então, parece que se nada for resolvido, os rodoviários da Turp vão entrar em estado de greve a partir de sexta-feira. Bom dia para você. Bom dia, Roberta. Bom dia a todos. Exatamente. Um ofício vai ser entregue na manhã desta quarta-feira às autoridades públicas e entidades do setor, incluindo o prefeito Ingo Rames, a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, a CPTrans, o 26º Batalhão de Polícia Militar e o Sindicato das Empresas de Transportes Rodoviários de Petrópolis, o Sintranspeto, conforme prevê a legislação. De acordo com o sindicato, a paralisação vai ser iniciada caso os salários não sejam quitados no prazo legal. Se confirmada, a greve vai ter início a partir do primeiro minuto de sexta-feira, 10 de abril, e vai atingir exclusivamente os trabalhadores da Turp, ou seja, a partir de 00:01. A entidade sindical também informou ainda que permanece aberta ao diálogo com a empresa e com o poder público, aguardando a regularização da situação,
para evitar os impactos no transporte coletivo. A gente entrou em contato com o Sindicato das Empresas de Transporte e também com a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, a CPTrans, mas a gente ainda não teve retorno. A gente, é claro, traz todos esses desdobramentos ao longo da nossa programação. Volto com você. Toledo, muito obrigada pelas suas informações, bom trabalho aí. Como o Toledo falou, você acompanha todos os desdobramentos ao longo da nossa programação, também no nosso site, aqui você fica muito bem informado. E agora a gente fala de oportunidade de trabalho para quem é de Petrópolis. A Prefeitura da cidade, por meio do Balcão de Empregos, está oferecendo mais de 60 oportunidades nesta semana. Vamos ver. A Prefeitura de Petrópolis oferece nesta semana 63 oportunidades de emprego por meio do serviço do Balcão de Empregos Municipal. Essas vagas estão disponíveis até sexta-feira, dia 10 de abril, e os candidatos podem realizar o cadastro de currículos no site da Prefeitura, em petrópolis.rj.gov.br. Vale destacar que o balcão desta semana conta com 19 vagas que não exigem experiência, como ajudante de lancheiro, auxiliar de montagem, estagiário em comércio exterior, operador de caixa e técnico de informática. As outras 42 oportunidades, que são para todo o público geral e exigem experiência prévia, estão disponíveis para serem conferidas no nosso site, correiopetropolitano.com.br. E agora a gente fala de Teresópolis, porque por lá oferece 204 oportunidades através do Sistema Nacional de Empregos até sexta-feira, dia 10 de abril. Para se candidatar a alguma delas, basta apresentar RG, CPF, carteira de trabalho, número do PIS e currículo. São mais de 30 empresas cadastradas, com oferta de 163 vagas para profissionais com experiência, 28 vagas para pessoas sem experiência, 12 oportunidades para pessoas com deficiência e uma para estágio. Ao todo, são 204 vagas. Para se candidatar, basta ir no primeiro piso da Prefeitura de Teresópolis, na Avenida Feliciano Sodré, na Várzea. O serviço funciona das 10 horas da manhã às 5 horas da tarde. As vagas podem ser conferidas pelo site da Prefeitura. Começamos agora mais uma previsão do tempo, dessa vez para esta quarta-feira, meio de semana. E como de costume, começando por Nova Friburgo, o dia na cidade será de muitas nuvens, com aberturas de sol, enquanto os termômetros variam entre mínima de 17 e máxima de 26 graus. Já em Teresópolis, a quarta-feira será de muitas nuvens o dia todo, com aberturas de sol em alguns momentos. As temperaturas variam entre mínima de 18 e máxima de 27 graus. Aqui em Petrópolis, o dia será de sol com muitas nuvens na parte da tarde. À noite, o céu ainda fica com muita nebulosidade, mas não chove. E os termômetros variam entre mínima de 18 e máxima de 27 graus. E agora, partindo para a região centro-sul do estado, em Paraíba do Sul, a quarta-feira será de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. À noite ainda será com muitas nuvens e as temperaturas variam entre mínima de 20 e máxima de 30 graus. E para finalizar a nossa previsão do tempo, em 3 dias a previsão será bem parecida. O dia será de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. À noite ainda haverá muitas nuvens, enquanto os termômetros variam entre mínima de 21 e máxima de 31 graus. Bom, ficamos por aqui com mais uma previsão do tempo. Até a próxima! E a gente fica por aqui também, mas amanhã estou de volta às 7h30 da manhã. Espero você. Tchau! TVC, a TV do Correio da Manhã.